passado, nós adotamos um tom mais conservador, principalmente para ativos mais sensíveis a risco. E o motivo não era o cenário internacional, porque esse segue benigno, mas sim pelas incertezas em relação ao ambiente político. Havia a denúncia do Janot, havia todo o jogo político em função do julgamento se o presidente vai ser investigado ou não. E aí nós acreditamos que tinha ali muita fonte de incerteza que poderia mexer com o humor dos investidores. No final, o quadro político ele foi melhor do que a gente imaginava. Aos poucos nós temos observado um fortalecimento do presidente. É claro que não dá para a gente ainda afirmar com muita segurança que ele fica, mas eu diria que a probabilidade do presidente Temer ficar aumentou bastante. E isso, obviamente, pode ajudar o humor dos investidores daqui para frente. Nós tivemos também vitórias importantes do governo. Acho que o grande destaque foi a aprovação da reforma trabalhista, que reforçou ali o compromisso com a agenda econômica. Tivemos também boas notícias do lado fiscal, que foi o aumento de tributos, que apesar de desagradável, ele é importante para a arrumação das contas públicas. Tudo isso acho que foi positivo e surpreendeu a reação dos mercados. Do lado da taxa de juros, aí veio, né, as coisas foram mais na linha como esperávamos. O Banco Central cortou 100 basis points da taxa Selic, como antecipamos, e, obviamente, o sinal continua positivo porque ele sinaliza que pode manter a mesma dosagem daqui para frente. Então, o bom momento que nós observamos em julho, que nos surpreendeu, nossa avaliação é que ele pode continuar, ele tende a continuar no mês de agosto. O cenário internacional segue benigno. Nossa avaliação é que a gente está falando de um início de um novo ciclo econômico mundial, e a economia mundial ganhando tração novamente, o comércio mundial ganhando tração novamente, de forma disseminada, isso ajudando a reduzir a aversão a risco. Não é só a economia americana que está bem, mas a gente está falando de uma dinâmica mais positiva em vários países avançados e emergentes. Tudo isso gera uma menor aversão a risco, reduz as preocupações com eventos políticos também. Isso ajuda os preços de ativos. A gente acha que esse deve ser o tom daqui para frente. Claro que a gente não vai ter um cenário tão benigno como na década passada, que o comércio crescia a taxas robustas, mas de qualquer forma é um ambiente bastante confortável, de baixa volatilidade das moedas, que é uma tremenda ajuda para o Banco Central neste momento. E do lado da política, a confirmação que o presidente Temer fica e outras vitórias que podem vir, por exemplo, a aprovação da TLP, a taxa de juros de longo prazo do BNDES, né, a reformulação em relação à regra atual, que é a TJLP, isso é uma medida importante para o mercado, é uma medida importante para o Banco Central. O Banco Central está monitorando isso de perto. Isso também deve fortalecer a ideia de um corte de 100 basis points na taxa de juros. Então, acreditamos que nessa soma toda, estamos falando de um cenário benigno lá fora, não é estupendo, mas é um cenário benigno, da política aos poucos reduzindo as incertezas e a agenda econômica sendo tocada e, obviamente, condições econômicas favoráveis para a continuidade do corte de juros e possivelmente mais 100 basis points na próxima reunião. Claro que se tiver uma reviravolta no câmbio, o Banco Central talvez tenha que reavaliar, mas o nosso olhar para as condições que a gente imagina que vai ter daqui um mês e pouco são nessa direção. Então, um cenário benigno para preços de ativos. Um ponto importante colocar aqui é que os dados de atividade econômica também começam a dar algum sinal um pouco mais positivo. Não estamos falando exatamente de uma recuperação da economia, mas da construção de um ambiente um pouco mais construtivo. Os dados do mercado de trabalho, os dados do mercado de crédito, que são dois mercados essenciais para a gente analisar a capacidade do país de recuperar, eles estão vindo na margem melhores. Não vemos mais demissões e do lado do crédito a gente observa alguns sinais um pouco mais positivos e, no caso, sinais mais favoráveis, principalmente na queda da inadimplência, que é um fator essencial para ajudar a destravar a oferta de crédito. Isso dito, o corte de juros, cada vez mais a gente vai ver o efeito disso na economia e se o mercado de crédito de fato destravar, esse movimento talvez não decepcione tanto, não assuste tanto. O temor é que a volta da economia pudesse ser, de fato, muito fraca, ainda mais em função das turbulências políticas. Pois é, talvez
forte não vai ser, mas talvez não seja tão fraco assim. Tudo isso, né, a volta de algum crescimento, acaba ajudando também a consolidar uma melhora da confiança de empresários, de consumidores e, sem dúvida, do humor dos investidores domésticos e no exterior também. As próprias agências de rating, a tendência é acabar dando o benefício da dúvida para o Brasil. Não acredito que venham novos rebaixamentos. É isso.